Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma aula de Day Trade, uma técnica de Day Trade que será ensinada agora. E existe uma tática utilizando o oco mais eficaz, e eu vou explicar por quê. E por que você deve buscar oportunidades nesses tipos de ombros, cabeças, ombros. Se você quer conhecer meus produtos e serviços, na descrição do vídeo você tem o link do meu site, no Twitter e no Facebook, me siga lá também, porque lá eu coloco análises diferentes e conteúdos exclusivos. Bom, o Euro JPY, pessoal, aconteceu um padrão para o Day Trade realmente muito raro, tá? Aconteceu um ombro, cabeça a ombro. Só que existe o ombro, cabeça a ombro, ele é ensinado na análise técnica para você operar quando em uma tendência de alta, no caso de ombro, cabeça a ombro normal, nós temos o ombro, cabeça a ombro invertido. Então, o ombro, cabeça a ombro invertido acontece, né, na tendência de baixa, ombro, cabeça, ombro. Já o ombro, cabeça, ombro normal, ele acontece na tendência de alta. Então isso aqui é um oco, um ombro, cabeça, ombro. Ombro aqui, cabeça, ombro, certo? Só que, então assim, não vai acontecer numa zona de resistência. Simplesmente a tendência está evoluindo e de repente faz o oco que indica um padrão de reversão de tendência ou de correção forte. Mesmo depois de aparecer um oco, poderá acontecer, continuar desenvolvendo a tendência de alta. Certo? Então o oco dizem que é um padrão de reversão de tendência. Não, ele é um padrão de baixa que indica correção do mercado. E pode ser, tem probabilidade de reverter a tendência. Então o certo é isso. É um padrão de baixa. Padrão de baixa não quer dizer que vai reverter a tendência. Tem chance de reverter, mas há a probabilidade de grande correção contra a tendência e talvez reversão de tendência definitiva. Então, o oco, que é ensinado na análise técnica, acontece numa tendência normal e não em uma zona de resistência. Agora, este oco ele é muito mais poderoso porque aconteceu um oco aqui, um ombro, cabeça, ombro, mas aqui está no início de uma tendência de baixa, porque o preço se encontra abaixo da média 8,9, que é a média azul. Quando o preço fica acima da 8,9, sobe. Quando o preço fica abaixo da 8,9, cai. Lembrando novamente, não é para você comprar quando está acima da 8,9 e vender quando está abaixo da 8,9. Porque muitas vezes você entra e dá stop, consolida. Então tem sinais específicos para você trabalhar. Não é simplesmente para ir comprando e vendendo de qualquer jeito. Embora seja muito eficaz a média 8,9. E o que aconteceu, pessoal? O gráfico de 5 minutos iniciou a tendência de baixa, chegou a fazer um pivô de baixa e ameaçou a reverter a tendência para alta quando fez este pivô de alta. E o que acontece? Nós temos aqui, pessoal, isso aqui é uma resistência feita por este pivô de baixa, onde isso aqui é um topo confirmado, um topo confirmado do pivô de baixa. Houve a tentativa de romper, fez um arame de topo. Então é muito importante também os padrões de candlesticks no oco, tá, pessoal? Tanto nos ombros dos ocos, como na cabeça, principalmente. Então o que aconteceu? Fez o ombro, cabeça, houve o rompimento da resistência do primeiro topo aqui. E embora tenha rompido, houve o rompimento, mas o candle que rompeu primeiro, menos do que 50% do corpo dele rompeu. Então isso indica que a resistência ainda é forte, feita por este topo. Se mais do que 50% desse corpo tivesse rompido, então, ou quase todo o corpo tivesse rompido, ou todo o corpo do candlestick tivesse rompido para cima, isso seria uma psicologia de força destruindo totalmente a pressão vendedora desta primeira resistência. Mas isso aqui indica uma pressão vendedora respeitada, com este padrão de rompimento de menos do que 50% do corpo do candlestick rompido. Então o que aconteceu? Logo depois fez esse enforcado, não muito bonito, porque o ideal para ele ser um enforcado bom e poderoso, esse padrão enforcado tinha que ter um corpo menor, mas o corpo do enforcado ele é grande, mas fez um enforcado. E o enforcado foi precedido por este candle maruboso. O maruboso com o enforcado dentro caracteriza um arame de topo, que é um padrão de candlestick de baixa forte, um dos mais fortes que tem. E além de ser um dos mais fortes que tem, você tem um enforcado dentro do arame de topo, que é também um padrão de candlestick de indefinição muito forte. Então aqui já indica que é uma fraqueza significativa. Então logo depois o preço tendeu
a romper esse fundo, não chegou a romper. E exatamente por isso ele fez um novo topo, onde respeitou o primeiro ombro, ou seja, então é importante no padrão oco o segundo topo do ombro, o segundo ombro, ele respeite o topo do primeiro ombro. Respeitou e chegou a fazer o pivô de baixo. O oco ele é confirmado quando rompe a linha de pescoço, que é esses fundos aqui, o primeiro fundo, e rompeu a linha de pescoço. Então, o trader pode estar iniciando uma operação vendida, porque estes padrões de candlesticks, aqui nós temos candles de indefinição no primeiro ombro, candles de indefinição no segundo ombro, então tudo isso indica com clareza um fortalecimento, um oco muito forte, principalmente porque ele respeitou a primeira resistência caracterizada por este topo, certo? E este topo aqui também, a gente vê que o corpo do candlestick respeitou essa resistência e somente a sombra rompeu. Isso aqui também é uma psicologia que indica um respeito a este ponto de resistência em 121,56. Então, pessoal, você pode estar analisando o oco para operar exatamente nestas zonas de resistências no início de uma tendência de baixa. E não necessariamente você pode operar o oco, ou deve operar o oco, quando nós temos uma tendência de alta e lá no topo, ainda na tendência de alta, você opera o oco a reversão de tendência. Por quê? O oco, pessoal, na reversão de tendência, ele tende a corrigir e encontrar suporte na média 8,9. Nesse caso aqui não encontrou. Houve a correção, não foi um oco que aconteceu aqui, mas houve a correção. E o preço não encontrou suporte aqui na média 8,9. Mas ele tende a encontrar suporte aqui, então você tem a chance de tomar stop, tem a chance de consolidar, porque você opera contra a tendência. Embora o oco seja um padrão de baixa, e embora é muito provável que façam uma baixa, tá? Forte com o oco ele indica realmente uma possibilidade de correção forte, mas não de reversão de tendência, como já foi dito, certo? Então, quando você opera o oco no início de uma tendência de baixa, quando que é o início de uma tendência de baixa? Pelo meu método, pelo menos, quando fica abaixo da 8,9 já é o início de uma tendência de baixa, depois que já havia uma tendência de alta. Aqui a gente já tinha uma tendência de alta, ficou abaixo da 8,9, começou uma tendência de baixa. Então, quando começa uma tendência de baixa, faz um oco próximo ou na média 8,9, como aconteceu aqui, isso é um padrão, um dos mais fortes que tem para você operar. Só que tem os detalhes dos padrões de candlesticks os padrões de candlesticks devem estar nos ombros e principalmente na cabeça. Aqui a gente tem um arame de topo com um enforcado dentro. E tem toda essa psicologia que eu acabei de detalhar para você. Então você reveja o vídeo, veja várias vezes. São esses detalhes que fazem a diferença para você selecionar as melhores oportunidades. E também você deve olhar os 60 minutos. Os 60 minutos ele tem aqui um ponto de resistência, tá, pessoal? Que é feito por esses dois topos. E aqui houve o rompimento da resistência, mas veja que o corpo dos candlesticks, nos rompimentos, nesses dois rompimentos, os corpos ficam abaixo da resistência. Ou seja, rompimento falso. Isso é um rompimento falso e fortalece, quando há esse rompimento falso, a resistência. Então, existe uma possibilidade do preço como alvo dos 60 minutos vir testar aqui o 121,079. Então, com base nos 60 minutos, a gente faz esse tipo de análise também para verificar os alvos prováveis. E se aparece o oco com todos esses padrões que eu indiquei, olha só o tamanho do alvo. Aqui neste fundo, olha só o tamanho do alvo. Então, pessoal, o Euro JPY, Euro Yen japonês, são 9 horas e 15 minutos, dia 3 de fevereiro. E daí, vocês veem se a operação deu certo, se realmente atingiu o alvo, tá? No Facebook, à tarde, por volta das 6 horas da tarde, vou verificar como é que ficou essa análise aqui, se realmente houve a queda brusca. Tem uma chance muito grande de ter a queda brusca, tá? Nosso alvo, então, se encontra aqui e essa técnica funciona, mas veja o nível de detalhamento. Então, você tem que treinar muito e estudar muito para realmente chegar a esse nível de detalhe. Ok? Então, o padrão oco, neste sentido de operá-lo no início da tendência, é muito mais poderoso do que operar o padrão quando acontece na tendência de alta, no topo da tendência de alta.
porque já está em tendência de baixa e a chance é de realmente desenvolver uma grande tendência de baixa. Muito mais poderoso do que numa tendência de alta acontece o oco, onde a chance é encontrar suporte na média 8,9 e consolidar. Então você pode tomar stop, pode ter pouco lucro. Então essa é a dica de day trade que eu quero passar para vocês. E pessoal, curta o vídeo para ajudar no crescimento do canal, assim como também compartilhe. Toda semana tem aulas de day trade e também previsões com recomendações para vocês operarem no mercado e lucrarem grátis. Uma amostra grátis das minhas técnicas antes de vocês comprarem o meu treinamento ou os meus serviços ou não, para provar que realmente o meu método funciona. Até mais, pessoal. Obrigado.